Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de Laboratório de Métodos Ágeis. Hoje eu tenho a honra de receber, e ainda acabei de conhecer pessoalmente, mas virtualmente, o Paulo Merson, que é uma figura bem conhecida da comunidade de métodos ágeis e principalmente de arquitetura de software. E acho que ele tem bastante para contribuir com a gente, de falar que fazer métodos ágeis não é esquecer da arquitetura. Mas fazer métodos ágeis é ter sempre, de alguma forma, a arquitetura em mente. Mas vamos lá, Paulo, é com você, por favor. Ok. Obrigado, Alfredo, pelo convite. Obrigado também ao João por estar operando aí e operacionalizando essa palestra aqui. Eu vou clicar aqui em Present Now. Vamos ver. Agora, estão vendo minha tela? O primeiro slide, né? Ok. E agora? Beleza. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre arquitetura de software e eu vou jogar um monte de informação sobre arquitetura, bem rápido, e aí no final tem uma discussão sobre trabalhar com arquitetura num contexto ágil. Né? Então, essa aqui é a agenda da nossa conversa, uma introdução sobre o que é arquitetura, aí vou falar sobre diferentes visões arquiteturais, e é nessa hora que eu vou mostrar vários exemplos para vocês, né? Então, vai ser assim, guiado por exemplo, né? Não vou entrar em detalhe, porque a gente não tem tempo de notações, construções, estilos arquiteturais, preocupações com atributo de qualidade, né? É só para ter um overview do que a gente está falando, né? Behavior, o que será? É quando você descreve elementos de design, explica elementos de design por meio de diagramas que mostram a interação entre os componentes, né? E ADR, Architecture Decision Record, que é um método, uma técnica bem simples para documentar decisões de design. E aí, no final, o último item que está lá é a discussão sobre o trabalho com arquitetura no contexto de equipes ágeis, né? Então, vamos lá. Bom, a 30 mil pés, quando a gente cria software, o problema que a gente trata é esse. A gente tem requisitos, né, que eu representei aqui com uma nuvem, né, uma foto que eu tirei outro dia que foi andar de bicicleta, e esses requisitos são, como diz assim, fuzzy, né, são imprecisos e normalmente expressos em linguagem natural, em conversa, em user stories, o que for, né? E, a partir desses requisitos que a gente vai capturando aos poucos, a gente tem que criar um software que é absolutamente formal, né? Se você tirar uma vírgula, um ponto e vírgula, o próximo não funciona, certo? Bom, a arquitetura tem esse papel de ajudar você a navegar dos requisitos para o software em execução, né? Então, essa é a motivação para a gente tratar a arquitetura. E o que é? A gente está na academia, né? Então é importante trazer uma definição. Eu fui pesquisador do Software Engineering Institute, trabalhava no grupo de arquitetura de software, né? E ainda tenho uma ligação com eles, né? Eu sou como se fosse visiting scientist, embora não esteja lá em Pittsburgh, né? O Software Engineering Institute é parte da Carnegie Mellon University, que fica em Pittsburgh. E lá a gente esse grupo tinha uma página no web colecionando definições de arquitetura, porque tem muitas, tem dezenas e dezenas, vários autores, etc. Bom, a definição que eu gosto mais é essa que diz que a arquitetura de software de um sistema é um conjunto de estruturas que você precisa para pensar o sistema. Reason é um verbo aqui que é aberto, né? Reason pode significar entender o sistema, analisar o sistema, validar o sistema, né? E a definição diz que essas estruturas compreendem elementos de software, relacionamentos entre eles, né? E elementos e relacionamentos têm propriedades, né? Então, quando a gente fala que uma estrutura tem elementos e relações, você pode
imaginar assim, uma estrutura tem assim, as caixinhas são os elementos e as linhas entre as caixinhas são as relações, né? Mas o importante é isso, a arquitetura tem múltiplas estruturas, né? As primeiras definições de arquitetura de software, aliás, a arquitetura de software é um campo muito recente, né? Engenharia de software começou no final dos anos 60, né? Como uma disciplina, ou pelo menos o nome que surgiu no final dos anos 60. E a arquitetura de software, como a gente entende hoje, surgiu no início dos anos 90. E no início, algumas pessoas tentaram caracterizar a arquitetura como sendo a estrutura principal, the overall structure of the system, né? Mas hoje em dia o entendimento é que não existe uma estrutura apenas que explica a arquitetura de software, né? Para você entender a arquitetura do software, você tem que olhar múltiplas perspectivas, porque a arquitetura tem múltiplas estruturas. Aí eu listei algumas possíveis, aqui são exemplos, né? Para você pensar, poxa, como é que o código está organizado, como é que está decomposto, quais são as dependências entre pacotes, né? Como que serviços interagem no sistema distribuído, por exemplo, como que os componentes, por exemplo, serviços, são empacotados e publicados numa infraestrutura, né? Você olha assim, tem um componente A, B e C, mas você pensa assim, A e B rodam na mesma máquina, né? Entender o deployment também é uma questão arquitetural, né? Entender também o modelo de domínio, né? A parte que está mais até conectada com o problema, entender modelo de dados, no caso de um sistema baseado em dados, tudo isso é exemplo de estrutura que reflete decisões de design e, nesse guarda-chuva, né, cai como parte da arquitetura de software. E aí vem um conceito importante de visão, né, visão arquitetural, architecture view, que nada mais é do que a representação ou a documentação de uma estrutura. Então, a estrutura é uma coisa conceitual. Para você comunicar, discutir, você tem que olhar alguma coisa, né, um diagrama, tipicamente. Aquilo ali é o que a gente chama de visão arquitetural, né? Bom, está simples, né? Tem uma nota aqui, lembrando que visões, né, vou usar o termo view, visão, né? Mas na literatura de arquitetura de software, às vezes chamado de viewpoint, de perspectiva, né? Mas a gente vai usar view. Então, para colocar mais carne aí nesse assunto de view, tem aqui uma definição daquele livro que eu mostrei um pouco antes, né? Que chama Documenting Software Architectures, Views and Beyond. Uma visão é nada mais do que a representação de uma estrutura. Lembrando que a estrutura contém elementos e relações, né? Então, a gente pode dizer que uma visão é uma representação de um conjunto de elementos e relações do sistema. Com duas observações. Nem todos os elementos, né? Você não tenta pôr todos os elementos de software do sistema dentro de uma visão. Você pega um pedaço. Né? E, além disso, quando você está olhando numa visão arquitetural, você restringe o tipo de elemento e o tipo de relação. Então, se você tem uma visão que está ilustrando como é que o teu código está organizado em pacotes, então você vai ter ali quais são as caixinhas. São pacotes, talvez classes, né? As relações vai ser dependência de uso. Você não pode pegar e desenhar uma impressora ali do lado, né? Impressora é uma coisa de hardware, não tem nada a ver com as unidades de implementação, né? Então, a gente restringe, a natureza da view restringe que tipo de caixinha, que tipo de elemento e relação que você coloca naquela visão arquitetural. Bom, aí vem a pergunta, né? Vou criar, então, documentar visões arquiteturais. Que visões que eu devo escolher? Bom, ao longo desses quase 30 anos de experiência com arquitetura de software, né, a comunidade, a indústria, a academia, propôs vários conjuntos de visões. Né? O que ficou mais famoso é o que está listado ali primeiro, do Philippe Krustein, que trabalhava na Rational, né, e é um dos autores do RUP, Rational Unified Process, né? E lá, a parte do RUP tinha essa história de documentar a arquitetura usando as 4+1 visões, né? Que estão listadas ali. Outros autores, empresas também
propuseram diferentes grupos de visões, né? Que é bastante comentado hoje em dia é o que está embaixo à direita, do Simon Brown, né, que é o C4. Bom, qual eu escolhi? Na minha opinião, nenhum desses. E essa é uma opinião compartilhada por outras pessoas da comunidade. Eu vou, sim, entender o meu software a partir de um grupo de visões arquiteturais. Mas qual é o conjunto de visões que faz sentido? Depende muito, né? E não tem um conjunto fixo que é aquele one size fits all, né? Mas como é que eu escolho, então? Bom, tem 2 critérios básicos que estão aqui como sub-bullets, né? Eu só devo documentar uma visão arquitetural se o sistema possui aquela estrutura que você está documentando, né? Então, um exemplo, se eu estou documentando a arquitetura de um sistema embarcado de tempo real, que não usa uma base de dados, provavelmente não faz muito sentido eu criar uma visão arquitetural para explicar o modelo de dados, né? E o outro critério, né, é desse do stakeholders, né? Você só deve documentar uma visão se ela for útil para alguém fazer alguma coisa, certo? A gente sempre pensa nos desenvolvedores, né, que entender o sistema, discutir entender o sistema para codificar, mas existem vários outros stakeholders que usam essas visões arquiteturais para outras coisas, né? Principalmente no ambiente de TI, no ambiente corporativo, né? Tem equipe de segurança da informação, tem um cara, né, tem um pessoal de operação, de rede, etc., né? Enfim. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar lá no SEI, aí eu vi o pessoal falando de stakeholders o tempo todo, né? Aí eu ficava, pô, o que é esse stakeholder? Será que tem a ver, né? Stakeholder, né? Aí depois que eu aprendi, não é o steak, não é steak de bife, né? Então, stakeholders são os diversos papéis que você tem na organização, né? São pessoas interessadas naquela coisa. Bom, então, esse é o overview do que é a arquitetura de software. João Alfredo, como é que a gente faz o protocolo aqui? Vocês interrompem quando tiver uma pergunta? Então, eu brinquei aqui com as janelas, acabei que eu não estou vendo a janela do chat, mas por mim, a gente pode fazer mais interativo. Quem quiser levantar uma pergunta, é só tirar do mute, né? Ou se você vira alguma coisa no chat, a gente segue. Eu vou seguindo aqui nos slides, aí qualquer coisa é só abrir o microfone e falar. A gente discute, beleza? Bom, aí vem... a gente falou, então, a arquitetura é um conjunto de estruturas. Cada estrutura, para você capturar, né, e discutir, você representa como uma architecture view. E eu falei, quais visões? Depende do sistema. Mas para não ficar inteiramente solto, né, aquele papel em branco, né, desafiador, eu vou categorizar essas visões. Vou mostrar 3 categorias de visões com exemplos. Aqui estão as visões de módulo, as visões de runtime e as visões de deployment. Tá? São exemplos de categorias, né? E dentro de cada uma dessas 3 categorias, aí sim você vai criar as visões que fazem mais sentido, né? Então, as visões de módulo têm o foco nas unidades de implementação, ou seja, entender como é que você vai codificar o sistema, né? O termo genérico, que é para os elementos nessa visão, né, tipicamente as caixinhas, eles são módulos, né? Um módulo pode ser um namespace, pode ser um pacote, pode ser uma classe, né? Depende do jargão do teu ambiente de implementação. E as relações típicas entre módulos são essas 3 aqui. Você pode dizer que um módulo A é parte de B, né? Tem uma relação módulo-submódulo. Tem dependência, mais comum dependência de uso, então o módulo A depende do módulo B, ou precisa chamar o módulo B explicitamente, né? E tem também relação de herança, né, ou de especialização,
ou generalização. Então, você dizer que o módulo A é um subtipo de B. São relações que são expressadas em visões de módulo em geral. Né? Bom, aí vou mostrar alguns exemplos. Esse aqui é um primeiro exemplo de arquitetura em camada. Né? Camada é um termo complicado na arquitetura de software para nós no Brasil, porque na arquitetura de software existem os termos layer e tier, e em português os dois são traduzidos para camada. Né? Quando eu ministro, eu trabalho no TCU, no departamento de TI, né? Eu sou desenvolvedor lá, esse é o meu trabalho de tempo integral, mas sou professor voluntário na Universidade de Brasília, né? E dou aula de arquitetura de software, né? Uma vez por ano. E aí eu falo para a galera na aula, né? Olha, aqui na aula a gente vai deixar layer e tier sem traduzir para camada, porque senão o conflito fica ambíguo. Mas, enfim, aqui tem um diagrama da arquitetura layered da framework, da plataforma OSGI. Né? Então, ele está mostrando como que o software é organizado nessas layers. Né? Mas olha só, essa notação, se você bater o olho, tem algumas ambiguidades. Né? Primeiro, quando tem um diagrama em camadas, normalmente você coloca caixinha em cima de caixinha. Né? Então, você você desenha... Ups, cliquei no botão errado aqui. Aqui. Você desenha um monte de caixinha, né? E aí, a inferência é o seguinte, a caixinha de cima usa de baixo, a caixinha, né, do meio usa mais de baixo. Então, essa é a intuição nossa. Olhando esse diagrama, a pergunta que sempre vem é o seguinte, eu estou numa certa camada ali, uma layer, né? Então, ela pode usar apenas aquela que está imediatamente abaixo ou todas que estão abaixo. Não dá para saber. Essa é uma ambiguidade desse diagrama. E tem um link ali, se você ler o texto que acompanha, não explica também. A outra coisa que você não consegue entender é por que os diferentes layers estão com cores diferentes. Tá? Eu estou elevando isso aí porque quando a gente cria diagrama de design, é muito importante você deixar bem claro, né, o uso de cores e de notação. Né? De outra forma, a pessoa que está lendo isso aí, está consumindo essa informação, vai ter que usar a intuição para entender. Né? E a intuição de cada pessoa é diferente. Né? Então, vou abrir um parêntese aqui para algumas dicas para criar diagrama de design. Aí eu usei aquela ideia de posto de gasolina, principalmente nos Estados Unidos, que quando eles têm uma mensagem importante, eles colocam lá naquele cartaz, né? Na rua você vê. Então, no seu diagrama de design, sempre, 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 por favor, indique o significado dos símbolos por meio de uma legenda, notation key. Se você estiver usando uma notação padronizada, como UML, aí você diz, ó, esse aqui é um diagrama UML, aí morreu. Né? Mas se você inventar cores, símbolos, etc., coloque uma legenda. Okay? E quando você fizer a legenda, não se esqueça das linhas. Tá? Às vezes você entra numa sala de reunião e aí vai lá, no quadro tem assim... você entra lá, tem um desenho, algo assim. Aí você olha para aquilo ali, o que você sabe? Você sabe que duas pessoas de software estavam ali conversando, porque a gente vê um quadro branco, começa a desenhar caixinha e bolinha, né? Mas você não sabe o que significa essa seta. Quer dizer que A está chamando B, ou é um fluxo de dados de A para B? Ou A está escrevendo em B, talvez B seja um repositório de dados, né? Ou então seja o contrário, A é um repositório de dados e B está lendo de A. Então, A é um subtipo de B.
Ou então A está instanciando B. Qual é o significado da seta? Né? Não está claro. Então, não esqueça de indicar a notação, o significado das linhas. Né? Use símbolos diferentes para diferentes tipos de elementos e tipos de relação. Então, um componente que é um serviço REST, use um símbolo. Aí tem um outro componente que é um consumidor de uma fila, de um tópico Kafka, use um símbolo diferente. Né? O que mais? Tente usar uma simbologia consistente nas suas diversas visões arquiteturais para um sistema. E, no seu design, se você empregar, usar um estilo arquitetural, um pattern arquitetural, né, deixe isso claro, diga explicitamente, né, que, olha, isso aqui é uma arquitetura MVC, Model View Controller. Né? Por quê? Se o leitor conhece aquele estilo arquitetural, nossa, é mais do que meio caminho andado para entender o teu design. Ok? Então, aqui vai um pedido meu para vocês. Daqui para frente, se você vir um diagrama de design que usa uma anotação qualquer lá que o autor inventou, mas não tem a legenda, pergunte o significado dos símbolos. Pergunte, cadê a legenda, né? O que quer dizer essa cor, símbolo diferente, beleza? O interessante dessa proposta é que você acaba se divertindo com ela, porque muitas vezes a pessoa que está explicando o próprio diagrama não vai saber a resposta. Né? Mas é um experimento que fica aí o desafio para vocês fazerem. Então, aqui um outro exemplo de visão de módulo, também mostrando o layered, mas esse aqui não tem aquela ambiguidade, né? Porque tem a legenda ali, né? E a setinha indica quais são as possibilidades de uso de uma camada, de um layer para outra. Outro exemplo de visão de módulo. Aqui a notação é o ML, né? Então, eu tenho aqui um disclaimer, tá? Sobre esses exemplos que eu estou mostrando. Primeiro, nosso objetivo aqui não é discutir o design em si. Não se preocupe em entender nada do design. O que eu quero transmitir assim, é entender que tipo de informação, qual é a natureza da informação que você está mostrando. Né? Então, aquele diagrama de layers, ele está mostrando como é que o software está organizado em layers. Esse aqui está mostrando os módulos organizados em pacotes e mostrando as dependências ali, né, por meio da seta tracejada, de uso de um pacote para outro. Okay? Esses diagramas, obviamente, não são perfeitos, porque são exemplos reais, né? Não estou mostrando a última versão também, e uma coisa que eu vou falar mais para frente é que o diagrama em si não conta a história toda. E olha só, quando a gente está criando essas visões arquiteturais, você tem que tomar cuidado para o diagrama não ter caixinha demais, né? E aí um mecanismo que você pode fazer é particionar, quebrar, né? Tipo um mosaico. Outra coisa que você pode fazer é esse mecanismo que a gente chama de refinamento. Então, nesse diagrama, né, que eu sei que não dá para ler, mas não é para ler mesmo, é só para entender o que ele mostra, tem uma caixinha no meio que diz Workflow Manager. Então, aqui é um módulo do meu sistema, que é bastante rico, ele tem uma estrutura interna interessante. Então, você pode criar uma outra visão arquitetural que mostra o que tem dentro. Né? E aí é o mecanismo de refinamento. Né? Você dá um zoom in, né? E aí eu estou mostrando aqui o refinamento daquele elemento, mostrando quais são os elementos que estão dentro, tá? Só para ilustrar que isso também é parte do trabalho de arquitetura. E para que servem, em linhas gerais, essas visões de módulo? Ajudam na construção do software, né? Mostram só a planta para você criar o código. Ajuda também na parte de gerência do projeto, para você estimar, né, o custo, o trabalho, fazer atribuição das tarefas. Você tem lá um diagrama de design decompondo os módulos, né? Eu falo, o meu sistema vai ter o módulo tal, A, B, C e D, né? Aí você já puxa, olha, vamos abrir, tá aqui, isso aqui, tá? O módulo A, tá, vai tudo para o backlog, abrir o sprint, você puxa, não, vou pegar esse aqui, de acordo com o que está na arquitetura. Então, a arquitetura te dá
um monte de tarefa, né? Lá no TCU a gente usa Trello. Então, de 2 em 2 semanas, a gente passa lá no Trello e vai fazendo essa discussão. E aí a gente discute design e, naturalmente, vão surgindo cartões no Trello, no backlog, que aí vai começando o sprint e a gente vai puxando. Né? Então, entender a arquitetura também ajuda nessa parte de gerência e de acompanhamento, o tracking. Né? Ajuda também na análise de manutenibilidade e análise de impacto. Impacto do quê? De mexidas. Então, você entender, em particular, as dependências entre os módulos, né? Qual módulo usa qual outro módulo, quando você tem que fazer uma mudança mais drástica, um refactoring mais trabalhoso, né? Abrir um branch do projeto, aí você consegue olhar na arquitetura e entender melhor a dimensão do impacto. Né? E é muito importante para educação de novos desenvolvedores aqui, no sentido de você ter uma pessoa nova na equipe. E eu já tive nesse papel várias vezes, né? Muitas vezes você entra numa equipe, recebe um e-mail dizendo, bem-vindo, Paulo, à nossa equipe. Está aqui o link para o repositório de código, para você ler o código. Aí você baixa o código, né? Dá ali um clone no código e começa a ler o código. Por quê? Porque não tem um diagrama explicando como é que o software está organizado, um overview, layers, né, aí subsistemas, etc. Se tivesse, você ficaria mais produtivo, mais rápido, mais fácil de entender o sistema e evitar de você criar atalhos no código e gerar macarrão dentro daquele código. A arquitetura é importante para isso também. Bom, isso é visões de módulo. Outra perspectiva bem diferente da arquitetura é a visão de runtime. Aqui você vai entender como que o sistema se parece quando ele está em execução. Tá? Então, a gente vai mostrar, em vez de módulo, a gente vai mostrar componentes. Esses termos são sobrecarregados, mas aqui eu estou usando com esse sentido. Módulo é foco no código, unidade de implementação. Componente é um elemento que tem presença de runtime. Né? E os componentes interagem por meio de conectores. E exemplos, aí eu listei vários aqui, serviços REST, apps, programas batch, né? Se você estiver trabalhando com sistemas multiprocessados, embarcados, aí você tem processo, né? Processo no sistema operacional, thread, tudo isso aí é de runtime, são são componentes de uma visão de runtime. Repositórios de dados são, naturalmente, caixinhas, elementos de visões de runtime. Tá? E conectores vão variar também conforme a tecnologia que você está usando, né? Mas chamadas de rede HTTP, SMTP, chamada de procedimento, RPC, o local, tudo isso é interação de tempo de execução, certo? Filas, tópicos, pipes também são conectores. Conexão com banco de dados também é um conector. Então, nesse pacotão, nessa categoria, eu estou chamando de runtime views. Naquele livro que eu mostrei, essas runtime views também são chamadas de Component and Connector Views, CNC. Tá? No 4+1 do Brustein, chama de Process View. Né? Então, alguns exemplos. Esse aqui é uma visão de runtime que ilustra parte de um sistema e que usa microserviços. Eu estou trabalhando nesse sistema junto com 2 colegas lá do TCU, o Eldon e o Antônio. Eu coloquei aqui o link do GitHub, né? Só que tem um detalhe. Esse link vai ser liberado a partir do dia 30. Então, só daqui a 4 dias é que vai ficar aberto esse GitHub. Né? Mas estamos quase lá. Né? Enfim, aqui eu tenho um diagrama, onde eu tenho microserviços, certo? E aqui está a minha legenda. Né? Não podia faltar a legenda explicando o significado dos símbolos e das setinhas. Tá? Então, eu tenho aqui cores diferentes, os círculos são serviços REST, o marrom, o vermelhinho, o verdinho é um serviço reativo, que nem aparece aqui, mas enfim. É uma visão de microserviços. E
Veja que é uma notação informal. Quando a gente tenta explicar o software para alguém, né? Você está, estou trabalhando no sistema. Aí você, como é que funciona o teu sistema? Aí você vai lá no quadro branco, né? E aí você chega lá no quadro branco, você começa a desenhar, coloca lá, desenha uma caixinha, uma setinha. Aí você fala, não, esse cara aqui vai no banco de dados, esse aqui vai na nuvem, faz uma chamada e tal. Você começa a desenhar informalmente. Esse diagrama é o que eu estou chamando de visão de runtime, tipicamente. Aqui tem outro exemplo também, lá do sistema que a gente está fazendo, está no GitHub. Esse aqui é uma visão EDA, Event Driven Architecture. Eu coloquei uma notinha ali, né? Esse é um estilo arquitetural onde você preferencialmente usa uma comunicação por meio de troca de eventos via o Publish Subscribe, né? Por isso que tem esses círculos verdes, esses tópicos, né, essas filas, que são tópicos que a gente vai rodar na nuvem AWS. Mas, enfim, um outro exemplo de visão de runtime. Bom, aproveitando, para complementar aquele parênteses anterior, né, algumas outras dicas de design, diagramas de design para visões de runtime, especificamente, né? Tente diferenciar os tipos de conectores, como a gente falou, isso é uma orientação genérica, né? Mas, em particular, diferencie a comunicação síncrona da assíncrona. Então, síncrona é quando você faz uma chamada e aí vem uma resposta, né? Call, return, ou request, response. Assíncrono é quando você envia uma mensagem ou faz uma ativação do outro componente, né? Mas não tem resposta. É importante saber se é de um tipo ou de outro. Diferencie também chamada local de chamada remota, né? Porque tem um impacto muito grande em confiabilidade, em performance, né? A chamada remota é aquela que vai pela rede. Né? Local é quando está na mesma VM, no mesmo processo, mesma máquina. E, por fim, nesses diagramas de runtime, em geral, você deve evitar de colocar a seta dupla para representar fluxo de dados, se fizer sentido, se você puder indicar o fluxo de controle. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, se você tem... vou pegar um exemplo de uma app, você está fazendo um front-end com, né, uma aplicação que vai rodar, uma aplicação web, né? Você está usando, sei lá, React. Aí você tem aqui o teu front-end. Aí ele chama um serviço HTTP. Aí eu vou desenhar um conector. Aí você desenha aqui. Aí você pensa, bom, vem o request, aí depois vem o response. Então tem uma setinha para os dois lados. Errado. Não é a melhor forma, porque você olha uma seta dessa, você não sabe quem está chamando quem, né? Então, nesse caso, o fluxo de controle é mais interessante. Então, você faz a seta no sentido da chamada, ok? Você coloca assim, é o front-end que está chamando o serviço HTTP, então a seta é nessa direção. E aí você diz na tua legenda que isso aqui é uma chamada HTTP, né? Fica implícito que existe uma requisição HTTP e tem uma resposta HTTP. Eu estou perdendo tempo com esse aspecto porque, do ponto de vista de diagramas que a gente encontra aí afora, esse aqui é o coronavírus dos diagramas. É um troço que mais atrapalha, na minha opinião, se eu fosse pegar um probleminha de diagrama de design, é essa tal da seta dupla, em vez de indicar o fluxo de controle. Eu coloquei aqui só um exemplo, né? Esse exemplo vem da Microsoft, tem um link ali, mas eu tenho também exemplos da IBM, tenho exemplos da Oracle, né? É um erro comum, né? Ali eles colocaram uma arquitetura, mas, pô, você coloca essa seta dupla, você não sabe quem está chamando quem, né? Então, não é um bom exemplo. E para que servem essas visões de runtime em linhas gerais? Para entender o sistema, né? Então teria education, para você explicar como é que o sistema funciona, né? Em particular, para explicar a interação dos componentes em termos de execução, replicação, né? É um fenômeno de runtime, né? Ter múltiplas instâncias, acesso a repositórios, né? E
análise, né, ou uma avaliação, discussão em cima de propriedades de runtime, performance, né, throughput, tempo de resposta, né, segurança, confiabilidade, etc. Bom, aí vem as visões de deployment, que é a minha última categoria de visão, mais rapidinho. Aqui, em vez de focar apenas no software, a gente vai tentar entender a organização dos artefatos de deployment, né? E como que tua solução de software vai rodar no teu ambiente de execução, runtime environment, né? E, idealmente, essa visão de deployment vai indicar como que os componentes de software são alocados nessa infraestrutura, tá? Então, a visão de deployment ajuda a esclarecer aquela pergunta. Pô, no diagrama de runtime tem os componentes A, B e C. Cada um roda numa máquina, eles rodam na mesma máquina, né? Como é que fica a alocação? Então, a gente vai ter, nesses diagramas de deployment, servidor, cluster, né? Vai ter elementos de nuvem, vai ter os mobile device, né? Tá parecendo diagrama de rede. Diagrama de rede o pessoal costuma desenhar, né? É o que encaixaria aqui como deployment view para a gente, tá? E você também vai poder representar os seus artefatos de deployment, por exemplo, uma imagem Docker, um arquivo jar, né? Se você estiver usando Java, uma linguagem de JVM. E aqui eu tenho um único exemplo que eu vou mostrar, que também é da arquitetura que a gente está criando lá no GitHub, né? Que é como se vocês lembram, aquele diagrama cheio de bolinha, né? Que era de microserviços e de EDA, ele vai rodar na nuvem AWS. Nesse caso, usando essa arquitetura aqui. Então, tem um monte de terminologia da AWS aqui, tem um cluster, EKS, né? Tem também um banco RDS com MySQL, tem Elasticsearch, tem SNS para fila e tal. Enfim, aqui dá para ter uma ideia da infra de execução do software. Tá? Tem um comentário aqui. Em geral, o diagrama não é suficiente para você entender o design. Eu pus essa observação exatamente depois desse aqui, porque esse aqui é um diagrama que, se você não conhece a nuvem AWS, você fica louco, você não entende nada, né? Mas isso acontece para qualquer diagrama. Às vezes, você fala, me mostra a arquitetura, aí a pessoa te mostra um diagrama com um monte de caixinha com os termos, mas você não consegue entender, precisa de mais informação. Então, na prática, quando a gente fala de documentar uma visão arquitetural, não é apenas um diagrama, tá? Então, deixa eu puxar aqui. Olha, aqui, ó. Isso aqui é a visão arquitetural daquele diagrama, tá? Lá naquele repositório do GitHub, onde tem várias visões. Então, foi chamada de AWS Deployment View. Aí tem uma explicaçãozinha com alguns links, o diagrama, e aí vem o que a gente chama de catálogo de elementos, explicando frases básicas aqui para você colocar informação que agrega valor, não é para você colocar o óbvio, tá? Com links, com explicações, isso aqui está tudo em Markdown, MD, né? E aqui também explicando, olha, as bolinhas vão dentro das instâncias EC2 que são nós do cluster EKS, né? Aí mostra que, olha, o MySQL vai ter essa base dessa natureza, o Elasticsearch é para as query views, e você coloca mais informação. Enfim, o diagrama apenas, né, pode ser complementado por algum texto, tá? Isso é natural de fazer. Bom, essas visões de deployment são úteis para quê? Para você planejar a aquisição da sua infra, né? Especialmente se vai para a nuvem, você tem que fazer um planejamento do serviço, do uso, né? Avaliar disponibilidade, confiabilidade, performance, segurança, escalabilidade, né? Ou elasticidade, né? Que é o termo, no caso da nuvem, escalabilidade horizontal, né? Definir os seus procedimentos de deployment, né? de continuous delivery, etc.
e também para explicar a infra de execução para os diferentes stakeholders, né? E ajuda para fazer auditoria de problema. Quando dá uma falha e o troço está fora do ar, não está atendendo a demanda, entender a sua infra de runtime é muito importante. Então, tendo um diagrama de deployment ajuda muito. Bom, então eu mostrei alguns exemplos dentro de 3 categorias de visão arquitetural, né? E tem essa seçãozinha Behavior, bem rápido. Os diagramas que a gente viu até agora são o que a gente chama de diagramas estruturais. Mostram as caixinhas todas e as potenciais interações, né, as relações entre esses elementos. Esses diagramas estruturais podem e, às vezes, devem ser complementados por diagramas comportamentais, né, de behavior. O que é esse diagrama de behavior? Ele mostra o comportamento do sistema, como ele reage a estímulo, né? Quando você faz uma chamada específica para o sistema, qual é a sequência de troca de mensagem, de interação entre componentes? Qual é a sequência de mudanças de estado de algo que tem estado no teu sistema? Né? Então, estados e transições também qualifica aqui. Então, a ideia é complementar os diagramas estruturais com diagramas de comportamento. Puxa, está muito conceitual, né? Vamos ver exemplo. Então, aqui eu tenho um diagrama de sequência, eu coloquei um asterisco, porque o diagrama de sequência é um diagrama da UML, que tem esse jeitão, né? Mas esse aqui não é estritamente um diagrama UML, porque em cima não são objetos. Eu coloquei os símbolos usados na nossa notação da visão de runtime, porque são os componentes sobre os quais eu quero entender a interação. Né? E aí eu uso a notação de UML para ver a troca de mensagem entre eles. Esse aqui é um sistema distribuído, baseado em microserviços e event-driven, né? Então, a notação é bem simples, né? Vai mostrando a sequência de setinhas de cima para baixo, né? Você pode diferenciar chamadas síncronas, né? Que tem essa setinha sólida, né? O arrowhead é fechado, sólido, né? O tracejado é a mensagem de retorno, então, chamada síncrona, vem a chamada e vem depois a resposta. E tem a chamada assíncrona, cuja setinha ela é aberta, tá? E a chamada assíncrona, naturalmente, não tem mensagem de retorno, né? E aí, quando você chama um componente, aí vem esse toquinho ali, que é uma execução, né? Uma ocorrência de execução. É para indicar que ele está rodando, né? É um diagrama simples, bastante popular, ajuda demais para entender o teu design. Né? Você vê o diagrama só com o estrutural, mas como é que funciona isso aqui? Então deixa eu ver. Quando tem essa transação, a sequência é essa, essa, essa. Aí você pode usar um diagrama de sequência. Diagrama de máquina de estado, que é um diagrama histórico da computação, ele é muito mais antigo do que a UML, né? Mas está na UML, também é bastante útil para coisas que têm mudanças de estado que são interessantes. Eu coloquei um exemplo bem simples aqui de um... Como é que chama? Cruise control, né? O piloto automático do carro. Aí você tem as caixinhas são os estados, as setinhas são as transições, né? A bolinha do lado esquerdo indica o estado inicial, onde que começa. Né? Notação ML. Mas, enfim, a mensagem importante é que você pode complementar os diagramas estruturais com esses diagramas de comportamento. O que mais que é importante? Olha, naquele livro que eu mencionei, no começo do livro fala dos 7 princípios de uma documentação técnica, né, de sucesso. Né? E tem ali esses 7 princípios. Primeiro, pense no teu leitor, né? Então, crie documentação com base no teu leitor. Número 2, evite repetição. Coloque uma coisa no lugar só, se possível. Número 3, evite ambiguidade, que uma coisa básica é criar legenda, né, para os seus diagramas, para não ficar ambíguo o entendimento. Use templates, organização do documento de forma padronizada. Né? O número 4 é usar um template. Número 5,
registre o rationale. Rationale é justificativa, né, das decisões. 6 é atualizar a documentação. 7 é revisar a documentação. São 7 princípios importantes, mas eu queria enfatizar o número 5. Não tenho o tempo suficiente para enfatizar o quão importante é registrar o rationale, né, das decisões de design. Recentemente estava lendo no livro do Neil Ford e do Mark Richards, Fundamentals of Software Architecture, eles colocam lá, agora eu não lembro se é a primeira ou a segunda lei da arquitetura, né, que é focar no porquê e não no como. Ou seja, entenda o porquê, que é o rationale. Bom, beleza. Então, tem que registrar o rationale das decisões de design. Como que eu faço isso? De uma forma ágil. Aqui tem uma proposta que muita gente está seguindo, você criar ADRs, Architecture Decision Record. É um documento simples, de 1 ou 2 páginas, né? Texto, mas você pode pôr uma figura embutida e tal. Foi proposto pelo Michael Nygard. Aqui o asterisco tem um link para o blog post dele, descrevendo a ideia dele inicial de ADR, né? E o Nygard está nessa foto. Eu estou na foto com ele. Uns anos atrás, eu fui co-chair da conferência Saturn e a gente chamou o Nygard para fazer um keynote, né? E esse aqui, depois da palestra, eu entregando uma plaquinha de agradecimento para ele. Qual que é a ideia, então, do ADR? É um documento bem simples que você deixa junto com o código, pode ser no teu repositório Git, né? Criar os ADRs fica no backlog, né? Então, mas você só vai criar ADR para decisões significativas, né? Porque ao longo da criação do software, né, sprint após sprint, você vai tomar um monte de decisão de design, mas vai ter aquela decisão que você vai parar para pensar, às vezes vai fazer um POC, às vezes vai fazer uma reunião de design, vai para o quadro branco hoje em dia é com caneta digital, né? Mas faz a reunião, discute e toma uma decisão de design. Puxa, essa é uma decisão significativa, tomou tempo, então cria um ADR. Não, mas não posso criar agora. Então põe no teu backlog, cria um cartão no Trello, né, se estiver usando algo assim, criar a ADR para tal coisa. E aqui tem um exemplo que também está lá daquela página, daquele repositório Git que eu mencionei, né, que a gente está trabalhando. E o ADR é simples, ele tem uma estrutura básica, né? Primeiro ele é numerado para referência, né? E o título, tem um título, o título dessa decisão aqui foi usar o pattern wrapper, né? E, assim, wrapper é um termo genérico, mas aqui está explicado que é um wrapper service, né? Aí tem a decisão diz, vamos fazer tal coisa, né? O rationale está explicando os motivos, e aqui você indica também alternativas rejeitadas, é muito importante, né? Status, né? Está proposto, aceito, né? Negado, suspenso, etc., né? Consequências da decisão, e é isso, o template é esse, tá? Eu tenho aqui nesse repositório do GitHub, esse repositório é meu, Pemerson, né? Sou eu no GitHub. Não tem quase nada no GitHub, mas uma coisa que eu tenho é um template de ADR que eu criei, que é, na minha opinião, uma melhoria em cima da estrutura proposta pelo Nygard, né? E aí eu criei esse template em inglês e português. Aí alguém já deu uma contribuição no repo lá, já tem uma versão em espanhol e tem uma versão em chinês, né? Então, se você for usar ADR, está aqui uma sugestão de template, né? O template está preenchidinho, você baixa um MD, Markdown, só preencher, copy and paste. Bom, e a última coisa que eu queria discutir é a arquitetura em equipes ágeis, desenvolvimento ágil, né? Começando com um mito de tempos atrás, né? O desenvolvimento ágil já está com 20 anos, né? E no começo, quando surgiu, existia muito desenvolvimento com RUP, Rational Unified Process, que é muito mais cerimonioso do que a metodologia de desenvolvimento que é comumente seguida hoje, tá? Então, as pessoas viram no Agile, né, uma forma de focar em código e prestar menos atenção para documentação, para planejamento, né? Mas a gente aprendeu ao longo dos anos que está errado, isso é um mito, né? Mas não sou eu que estou falando isso, tá? Eu coloquei aqui a tirinha do Gilbert, é do Scott Adams, né?
bem possível que vocês já tenham visto. E aqui eu tenho o Scott Ambler, né? Scott Ambler é um consultor, desenvolvedor, e ele era colunista de uma revista. Ele já falou para a gente no curso. Já que massa! Então, anos atrás ele era colunista da Software Development Magazine. Para a turma aí, Magazine era um troço que existia, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Enfim, era um negócio de papel que você pegava, recebia na tua caixa de correio, tinha uma capa, aí você ia folheando, assim, com o dedo e lendo. Um troço bizarro. Mas naquela época existia. E ele tinha essa coluna, né, de desenvolvimento ágil. E ele fez uma pesquisa, obviamente não é aquela pesquisa muito científica, né, de eficácia de vacina nem nada, mas ele fez uma pesquisa extensa com desenvolvedores, né, e a conclusão que ele chegou é que desenvolvedores ágeis têm maior probabilidade de criar modelos, né? O termo model aqui quer dizer arquitetura, pensar em arquitetura mais do que equipes tradicionais. Então, desenvolvimento ágil inclui, sim, trabalho de arquitetura. O Ambler é uma figura bem interessante, ele já foi revisor de um artigo que eu escrevi lá no SI, que uma das especialidades dele lá atrás é trabalhar com dados, né, modelagem de dados, mas é um cara, ele é bem assim, blunt, né, não tem papo na língua, o jeitão dele. Bom, lembrem, a gente até comentou isso antes de dar o start na palestra aqui, né? Desenvolvedores ágeis devem saber criar design, né? Devem conhecer arquitetura, conhecer design patterns, tá? A versão que eu tinha anos atrás desse slide tinha um segundo bullet que dizia e arquitetos devem saber desenvolver ou codificar. Mas, como eu estava comentando antes, né? Uma resenha que a gente fez antes aqui, o papel de arquiteto ele é mais fluido hoje em dia, né? Na prática, muitas equipes não têm esse papel, não tem um crachá de arquiteto. Todo mundo é desenvolvedor e todo mundo deve ter essa habilidade de discutir design, né? Essa é uma premissa do trabalho com arquitetura em equipes ágeis. Outra coisa está trabalhando com design, que pode ser tão simples como, e eu já fiz isso várias vezes no TCU, em outros locais, você está numa reunião, discutindo, reunião técnica de design, no quadro branco, você desenha uns diagramas, discute, tira uma foto, tá? E aquilo ali é o teu registro arquitetural. Mas você para de fazer essa discussão de design, captura, né? Assim que você já tiver entendimento suficiente para codificar, tá? Então, a ideia da arquitetura dentro de um processo de desenvolvimento ágil é evitar o que é chamado de big design up front, né? Então, em vez de tentar pensar, né, eu estou exagerando, mas pensar a arquitetura inteira para então codificar, você pensa um pouco de arquitetura e codifica um pouco. Então, design a little, code a little, design a little, code a little. Aí você vai caminhando, né? E quando você está documentando a arquitetura, tem esse cartaz aqui de posto de gasolina que te lembra. Documente uma visão arquitetural if, né? If and only if, né? O if com 2 Fs é o se, somente se, ela for necessária, se ela for útil, agregar valor para alguém, algum stakeholder, tá? E eu tenho aqui uma quote do Dave Thomas. Big design up front is dumb, but doing no design up front is even dumber. Então, é importante você ter algum entendimento do design. E tem um outro quote aqui do Brian Foote, que é coautor junto com Joe Yoder do Big Ball of Mud, e essa quote aqui é do Big Ball of Mud, do artigo. Se você acha que uma boa arquitetura é cara, tente então uma arquitetura ruim, né, para você ver o custo. Bom, na prática, algumas heurísticas de trabalhar com arquitetura em equipes ágeis. Aqui também tem um pouco da minha experiência de trabalho, né? As decisões de design de amplo escopo, escolha de tecnologia, né? Escolha de padrão arquitetural, architecture pattern, né? Devem ser tomadas
cedo antes, né? Aí, em cada sprint, você vai refinando e expandindo o design para tratar as necessidades os requisitos daquele sprint. Tá? Outra coisa importante, tem uma decisão de design que você não tomou ainda, está pendente, né? Ou atualizar alguma documentação de design, documentar o racional via um ADR, tudo isso vai no backlog, vai criando cartãozinho no Trello para essas coisas. Tá? Às vezes você coloca assim, pô, não, daqui a 3 sprints a gente está no plano de ter uma release importante. Põe um cartão, assim, para dar uma atualizada na documentação junto com esse release importante. Né? E outra coisa, quando você tem um diagrama de design, o propósito principal dele não é enfeitar a tua documentação, é discutir o design. Tá? Então, você cria um diagrama no quadro, aonde for, né, na tela, no Miro, né, que está usando bastante Miro, Miro.com, né, para que é aquele diagrama? Para discutir o design e para ajudar na implementação. Depois que você implementou o código, o propósito daquele diagrama morreu, acabou. Basicamente acabou. Ele vai ser uma referência em alguns casos. Né? E ao longo da implementação, e depois também a médio e longo prazo, é natural que haja uma divergência, que você acabe implementando coisas diferentes. E o teu diagrama, principalmente o diagrama de design que você criou para um sprint, que ele é mais detalhado, não é aquele overview, né? Um diagrama de sequência, é bem típico isso. O código fica diferente do teu diagrama de sequência. O que se faz com o diagrama que ficou desatualizado, out of date? Bom, tem 3 opções básicas. Update, né? Atualizar o diagrama, é a solução ideal. Mas ela é mais importante para aqueles diagramas overview, arquitetura de referência, diagrama de referência, tá? Mas então, se eu não for atualizar, o que eu faço? Deixa como está? Essa é a pior opção, está ali no meio. Tem uma terceira opção. Você apaga o teu diagrama da tua documentação. Não deixe diagrama ou informação de design desatualizada na wiki, onde for que você esteja documentando. Tá? É absolutamente ok apagar, né? Ou marcar como desatualizado. Né? Então, é uma coisa que eu costumo fazer. Às vezes eu entro num diagrama, aí para olhar uma referência, olha, isso aqui está desatualizado. O que eu faço? Eu tenho essa marca, eu dou um copy and paste e jogo ali um desatualizado. Né? Para evitar que alguém consuma aquilo. A pessoa que consumir aquilo pode incorrer num erro, ou a pessoa vai chegar à conclusão que está desatualizado e ele não vai confiar em mais nada daquela documentação. Bom, cobrimos todos os assuntos. Mensagens mais importantes, né? Descreva a arquitetura com múltiplas visões. A documentação não deve apelar para a intuição do leitor, né? Sempre use uma anotação, uma legenda indicando a anotação, né? E muitas vezes o diagrama não é o suficiente, complemente com algum texto, tá? Complemente os diagramas estruturais com diagramas de sequência, diagrama de estado, que você estiver mais confortável. Documente a justificativa, racional para as decisões de design, isso é muito importante. Né? E essas tarefas relacionadas a design, eu estou usando o termo design e architecture de forma intercambiável, né? Um parênteses interessante de discutir, mas, enfim. Essas tarefas relacionadas à arquitetura são partes do desenvolvimento ágil. Tá? O desenvolvimento ágil requer arquitetura. Para mais informações, está aqui, tem esse livro, Documenting Software Architectures, é um excelente livro para quem trabalha com arquitetura de software, excelente presente de Natal, para o Natal que está chegando, para os seus colegas que trabalham com software, tá? Eu devo confessar que eu sou coautor do livro, então esse aqui é um shameless plug para o livro. E exemplos de documentação de arquitetura. O livro tem um exemplo que é um companion, né, que está numa wiki, está aqui o link. E, além disso, tem esse link do GitHub, desse projeto que eu estou trabalhando com 2 colegas do TCU, também vai ficar público a partir do dia 30. Né? Fiquem à vontade para fazer foco, dar uma olhada, né, e comunicar com a gente, né, comigo, pelo menos. Está aqui meu e-mail, né,
fiquem à vontade para a gente continuar a troca de informação. Esse é o meu último slide. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. É sempre bom ter essa visão. Hoje foi uma palestra mais técnica. Então, deixa eu começar com uma pergunta, que é uma pergunta que eu digo para os alunos, o que é programar ágil? Programar ágil é programar olhando além do código sendo feito. Quando você está olhando seu código e, de alguma forma, você também está vendo a arquitetura, onde você está chamando, o que está próximo. Então, a atividade de programação não é olhar o código em si, mas olhar o código e como ele interage com tudo. Você concorda com essa visão? Sim, porque você está codificando. Codificação é o que a gente chama de Programming in the Small, né? Isso remete a um artigo lá de 76, dos autores da Universidade da Califórnia em Irvine. O que aconteceu desde a época que a gente estava no Programming in the Small é que surgiu a necessidade de entender a arquitetura, né? Naquela época não se chamava de arquitetura, então ele chamou de Programming in the Large. Mas ele chamou de você entender a floresta, porque muitas vezes você está olhando só para a árvore, né? E o que acontece? A complexidade das soluções de software que a gente trabalha hoje tipicamente, é muito maior do que há 40 anos atrás, né? Então, apesar de a gente trabalhar em equipes ágeis, com um foco no sprint, com um foco num conjunto pequeno de requisitos, de features, né? É sempre importante você ter um entendimento da floresta. Obrigado. Você pode parar de compartilhar a tela para todo mundo se ver. Pessoal, perguntas, comentários? Eu vou fazer um comentário, aproveitando. Obrigado pela palestra, Paulo, foi ótima. Várias coisas legais. Eu tive a oportunidade de ver o seu curso com o Joe no Wixa, que aconteceu uma 2 semanas atrás, já nem sei quanto tempo. E lá teve se não me engano, acho que foi no Wixa que teve a palestra do Andrew Sim. Hook, eu não sei pronunciar o nome dele. Você pode me ajudar com isso. Eu lembro que ele falou bastante desse aspecto que você falou hoje bastante sobre documentação, né? E lá ele estava citando sobre essas coisas do livro dele, das práticas que os arquitetos, das melhores práticas que os melhores arquitetos usam e que com frequência as pessoas vão e voltam aos diagramas, né? Você está numa hora que você está numa conversa assim, né? Você varia o seu nível de formalidade na comunicação, né? Tem hora que você precisa ir na lousa desenhar uma coisa lá, rascunhar só para ter uma discussão com apoio visual e sai. Tem outros momentos que você vai você tem que desenhar uma coisa similar ao que você mostrou aí, esse meio diagrama de sequências, uma máquina de estados, uma coisa para deixar bem registrado, e às vezes o diagrama perde sentido, né, com o passar do tempo. Bom, é mais para saber que, tipo, na sua experiência como uma pessoa que, bom, a gente tá falando agora há pouco, talvez você não goste de se chamar de arquiteto, mas quando você tá com o chapéu de arquiteto, né, e mexendo, você sente que você também faz bastante disso, e eu adicionaria nessa pergunta, né, desses diagramas que você viu, né, você sente que tem certos momentos do estágio de desenvolvimento que você usa mais alguns deles e menos que outros? Bom, o André Van der Hoek, né, o nome dele lá, eu não sei como é que pronuncia também, não, ele é da UCI, né, por coincidência, da mesma universidade que eu mencionei do Irvine. E ele tem publicado até um livro com os parents de trabalho com design, né, eu achei super interessante o keynote dele, desculpa. E o que ele mostrou de exemplos, né, umas fotos e tal, dos parents, as dinâmicas, puxa,
para mim aquilo foi assim, nossa, realmente é assim, é assim, é assim. Então, eu me identifiquei muito com o que ele mostrou. Em equipes que eu trabalhei, várias vezes ficou o quadro branco com uma solução de design ali que ficou intocada por um tempo, volta e meia a gente chegava do lado ali para discutir, para explicar, né? Obviamente, você vai e tira foto, né, daquilo para não perder. Mas vai ter diagrama de arquitetura. Primeiro, lembrar que a arquitetura, eu foquei na parte de representação e documentação, né? Mas a documentação é auxiliar para a discussão e para a decisão. Né? E o que você cria de artefato de documentação, né? Aquilo ali não é tipo, ninguém, a não sei que você tenha, sei lá, um estagiário muito dedicado, ele vai ler aquele troço de cabo a rabo, mas em geral, o uso da documentação da arquitetura é para referência. Então, você vai ali, olha um pedaço. Você vai ali e olha um outro pedaço. Né? Você vai referenciar dezenas de vezes. Então, a documentação tem que ser fácil de navegar, com um mecanismo de pesquisa, search eficiente. Né? Esses são critérios bons. E vai ter aqueles diagramas que vão viralizar no consumo diário. Né? Tem uns que são aqui, volta e meia você vai nele para discutir as coisas. Né? E esses tempos de pandemia, às vezes você se encontra discutindo com alguém e não está tão fácil de ter um quadro na mão. Né? Em outros contextos, até fora da pandemia, né, mesmo presencial, é natural você sentir a necessidade de desenhar as caixinhas. Mas, enfim, esses diagramas mais estruturais, mostrando os grandes pedaços, são aqueles que acabam ficando como referência e com uso mais constante. Né? Diagrama de sequência é um que ele tem, para mim, na minha experiência, ele tem um lifespan menor. Né? Implementou o código e ele ficou meio de lado. Se me permitir um complemento rápido para dar oportunidade de outras pessoas perguntarem também, né? Que um dos livros que eu particularmente gosto sobre arquitetura, mas que você não citou, é o do Building Evolutionary Architectures, né? Que traz um pouco da visão de que a arquitetura também não é uma coisa... e você não falou, você não citou ele, mas é essa visão, não é uma coisa estática, é uma coisa que sempre está evoluindo, né? Então, você sente que você também passa por essa coisa do ciclo, assim, de que uma discussão ela começa... discussões de arquitetura muitas vezes elas são meio que alto nível, né? Que nem você estava comparando do código versus a arquitetura do small code, né? E o big code, né? Mas você sente que você também passa por esse tipo de discussão que ela começa num nível muito alto, assim, de pensar em se você está num projeto que é um projeto de uma coisa, um sistema bem complexo, tipo, de grandes componentes, grandes coisas, até descer mesmo para um nível que você já está perto de pensar em classes da implementação mais micro. Você também vê esse tipo de coisa acontecendo? Sim, sim. Esse livro que você citou é um livro de 2 anos atrás, recente, né? É do Neil Ford, da Rebecca Parsons, que é CTO da ThoughtWorks, né? E do Patrick Kua, que também é da ThoughtWorks, eu não sei se ele saiu, mas enfim, é um livro bem legal, ele fala de vários estilos arquiteturais, né? E fala para microserviços, microkernel, que são arquiteturas que ajudam com a evolução, né? E fala de uma preocupação que quem está criando arquitetura deve ter de definir fitness functions, né? Então, você está criando a arquitetura, defina mecanismos para você garantir que a sua arquitetura está fit, né? E o seu software está batendo com a arquitetura também, né? Validando, né? Fazendo compatível, né? Com a arquitetura. Renato, qual foi a segunda parte da tua pergunta mesmo? Me fugiu agora? Eu já não tenho a mínima ideia. Uma hora a gente olha no Twitch. Não, cara, fala. Que você falou depois que eu ia te responder uma parada, agora me fugiu também. Eu entrei na história do livro. Eu também não... eu acho que eu perguntei se compatibilizava com a sua experiência essa ideia de você começar para desenvolver um sistema complexo, então, bem alto nível. Lembrei. Então, na verdade, o trabalho de arquitetura é esse. Você começa com overview e é natural você ir refinando.
né? E algumas pessoas falam assim, isso aqui é arquitetura, isso aqui é design, então isso aqui é detail design, né? Até eu falei que estava usando o termo intercambiável, arquitetura e design, mas é natural, você vai tomar essas decisões amplas, e aí, tipicamente, sprint após sprint, você para e fala, deixa eu fazer o design aqui. Lá no TCU, a gente, uma equipe que eu estou trabalhando, a gente está fazendo, usa a modelagem DDD, né? Então, nesse sprint, vamos trabalhar nesse agregado. Aí a gente cria o design daquele agregado, né? Então, é natural você vai descendo, né? O importante não é você entender que isso acontece, né? Mas o importante é você não fazer o over-design, você não exagerar, né? Então, se você tem a compreensão do design suficiente para codificar, parou ali, né? O detalhe é que onde que isso para varia conforme o contexto, tá? Então, tem situação, por exemplo, que equipes distribuídas, ou com terceirização, né? Gente até de fora, offshore, essas coisas, aí você tem que detalhar mais o design, né? Tem questão contratual. Quando é uma equipe menor, ágil, todo mundo trabalhando junto, né? Aí o overview é suficiente, de maneira informal, né? Mas é natural você refinar. O label de ser arquitetura versus design, na prática, isso não é muito relevante. Obrigado. Vamos lá. Mais algum comentário, pergunta? Se o pessoal estiver tímido, eu solto outra. Vai, Renato, o pessoal tá tímido. Beleza. A gente falou um pouco sobre essa questão de fitness function de arquitetura, né? Você já chegou a fazer teste arquitetural? Coisa desse tipo? Já sentiu necessidade? Viu um scope que isso parecesse uma coisa bacana de implantar? O que você chama de teste arquitetural? Acho que mais Verificar se o código está em conformidade com a arquitetura? isso, deixa eu citar um exemplo. Quando a gente fala muito de degradação e erosão arquitetural, né, pode ter uma tendência a, sei lá, você foi e modelou que você tem que fazer uma arquitetura em camadas, como a gente estava citando, layered, né? E aí você estabeleceu que na sua arquitetura layered você não deveria fazer chamadas de um certo tipo de serviço que tem uma especialidade para outra, né? Aí mesmo com uma coisa em microserviço, poderia pensar no equivalente a estar fazendo um MVC clássico, né? Ter coisas que são mais estão mais voltadas para os serviços que estão mais na ponta, para fazer uma adaptação de entradas que vieram de alguns lugares, outros serviços que são mais business value, outros terceiros que são integrações com, né, outras pontas, né? Aí independe muito, né? E se você está no sistema monolítico, é um pouco mais fácil, às vezes, você ter bem definido de que, né, mesmo se pensar um MVC clássico, né, que você não devia, sei lá, sair de uma view e ir para um modelo, né? Essa é uma restrição arquitetural que você está fazendo para manter a consistência dessa modelagem de domínio, né? E aí acho que é alguma coisa nessa linha. Se você estivesse fazendo uma arquitetura em camadas, mas com microserviços, você talvez poderia fazer um teste para garantir que você não tem chamadas entre coisas que, em princípio, não deveriam estar se comunicando porque trariam problemas. Bom, então, que existe um outro aspecto de testar a arquitetura, que é assim, você criou um design, existem requisitos de qualidade e saber se esse teu design vai atender o requisito. Eu já trabalhei com isso, quando eu estava lá no SI, a gente tinha um grupo de pesquisa chamado PACC, Predictable Assembly from Certifiable Components, né? Que não é o que você está falando. Então, você está falando o seguinte, puxa, eu criei um design, pensei esse design, discuti esse design, apliquei os patterns que vão atender esse requisito. Como é que eu verifico, como é que eu testo se a implementação, que é uma coisa que está em movimento, né? Se ela está se mantendo aderente à minha arquitetura, né? Como é que eu testo isso? Isso aí, então, eu vou chamar isso de como que uma verificação de conformidade, né? Cara, esse é um assunto que eu sou bastante interessado. Quando eu estava lá no SI, escrevi sobre, e quando eu estava no TCU,
há uns 10 anos atrás, né, eu saí, fui numa startup, né, aí estava no TCU quando eu voltei, mais ou menos 10 anos atrás, eu comecei um projeto, trabalhei com uma galera numa unidade, e a gente automatizou isso aí usando análise estática de código, usando a API de 2 ferramentas, 3 na verdade, quando a gente começou com uma ferramenta chamada Checkstyle, depois passou para o SonarQube, a API deles mesmos, né? Apresentei isso aí em algumas conferências e, inclusive, escrevi um paper descrevendo o nosso approach para o Splash, né, que era antigamente chamado de UPSLA, né? Putz, se você mandar um e-mail, eu te passo os detalhes. Mas se você fizer uma pesquisa Google Ultimate Architecture, eu acho que eu coloquei enforcement. Aí você vai achar, né? Dá para fazer muita coisa, principalmente se você tiver uma arquitetura em camada, né? Você define, isso aí é muito importante para aquelas equipes grandes, quando tem pessoas espalhadas, você automatiza isso, coloca no teu Continuous Integration, né? Pode até colocar como filtro de commit, né? Usando hook no Git, para evitar das pessoas colocarem código que violam a arquitetura em camadas, né? Ou que violam regras de hierarquia, ou que não seguem restrições de segurança. Tem um monte de coisa que você pode codificar por meio desse mecanismo, né, para verificar que o código continua aderente às suas regras arquiteturais. Muita coisa mesmo. Legal. Só para pegar um gancho, pessoal, acho que LabXP é uma chance de começar a programar coisa legal, mas usar ferramentas para deixar que a arquitetura seja conforme alguma coisa que a gente queira, são ótimas, é uma nova técnica. Então, para quem estiver interessado, dá para pensar nisso para o futuro, que é uma coisa muito, muito promissora, na minha opinião. Paulo, queria agradecer novamente, foi super legal, muitíssimo obrigado. Eu não sei se você sabe desse curso, nesse curso os alunos têm essas palestras, mas a boa parte do tempo deles, a maioria do tempo deles é programando. E eles ficam meio desesperados quando eles não podem programar. Mas acho que conhecimento sempre é bem-vindo, então super obrigado. Espero que os alunos mandem e-mail para você com mais dúvidas, o pessoal meio tímido aqui, mas acho que só lembrando, eu sempre fui um cara muito crítico de arquitetura de software. Por que muito crítico? Porque eu não acredito no arquiteto de software puro, o cara que não programa. E ter um cara que é arquiteto de software e programa é muito importante para saber que é importante a arquitetura, e temos que levar em conta que o mais importante é usar os diagramas quando eles fazem sentido. Deixa de fazer sentido? Joga fora. Descarta. E é isso. Então é isso. Muito obrigado, Paulo. Estamos juntos nessa opinião. Obrigado pela oportunidade. Bem legal estar aqui com vocês. Eu posso depois mandar os slides, né, para vocês compartilharem com a galera. Maravilha. O João, que é o nosso super assessor para fazer essas coisas.